No Café com Propósito de hoje, eu vou finalizar o que estamos trabalhando desde segunda-feira. E hoje eu te ensino como quebrar os padrões mentais e construir uma nova mentalidade. Então, depois da vinheta, eu te encontro entregando esse ouro para você. Muito bom dia, meus queridos e queridas! Chegou a tão esperada sexta-feira. Eu quero desejar uma sexta-feira excelente para você e que você tenha um dia maravilhoso no amor do nosso Deus Pai. Queridos, você já ouviu falar do Clube de Mentalidade? Não! O Clube de Mentalidade é o nosso programa que vai ser lançado agora em maio. Ele vai começar em maio e você não pode ficar fora disso. Por quê? Porque nós teremos um espaço, será 100% online. Então você que está no Brasil, fora do Brasil, em São Paulo, fora de São Paulo, todos vocês poderão estar comigo todas as terças-feiras, na verdade serão 3 vezes por mês, às terças-feiras, às 19h30 da noite, onde nós estaremos ao vivo em aulas como essas, mas com muito mais profundidade, gente, muito mais profundidade, onde nós estaremos trabalhando a nossa mentalidade em 3 bases, na verdade em 4, corpo, alma, mente e espírito, trabalhando propósito, significado e transformação. Tá? Então você não pode ficar de fora dessa. O Clube de Mentalidade vai abrir as inscrições logo, porque em maio nós estaremos abrindo a nossa turma e você é o meu convidado, a minha convidada especial para viver a transformação por meio da renovação da sua mente. E hoje, finalizando aqui o nosso conteúdo semanal, eu vou te mostrar como você pode quebrar os padrões mentais que estavam governando você até o momento e construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade com propósito. Uma mentalidade onde você vai viver e ressignificar, reconstruir aquilo que você precisa para viver uma vida de resultados, uma vida de contemplação, uma vida de plenitude. Tirando aí de você essa sensação de não merecer, essa sensação de não sou capaz. Tudo que nós falamos de segunda até hoje. Vamos lá. Dani, então como eu faço isso? Como eu começo a desconstruir o padrão mental vigente e construir uma nova mentalidade? Como que eu desconstruo o padrão mental que está me governando e me gerando prejuízos e construo uma mentalidade para viver o novo, a novidade de vida? Bom, para começar, gente, você não trabalha mudança de padrão só com motivação. Ontem eu até trouxe um exemplo aqui muito interessante. Por quê? Porque às vezes na vida você tem que fazer as coisas sem motivação mesmo. Ah, Dani, porque eu não estava motivado, eu não fiz. Desculpa, esse é um pensamento infantil. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Às vezes você não está afim de lavar a louça, mas se você não lavar, ela vai ficar ali suja e outra pessoa não vai lavar. Quem tem que lavar é quem está ali no ambiente. Se é você, é você. Se você lava, você vai desfrutar de um ambiente limpo, organizado, que vai trazer clareza para a mente, vai te trazer uma sensação de bem-estar. Ai, mas eu não quero. Às vezes, gente, a gente deixa de viver a novidade de vida por birra. Não quero, não faço. Tá, mas se você não faz, você não tem frutos. Quando não há plantação da semente, não tem colheita de frutos. Você precisa plantar para colher. Então, cuidado com essa coisa de porque eu não me senti motivado, eu não fiz. Não. Padrões mentais não se quebram só com motivação. Dani, então como eu faço? Primeira coisa, consciência. Para você quebrar um padrão mental, desconstruir um padrão mental e construir uma nova mentalidade, você precisa ter consciência. Consciência da origem, consciência da profundidade, consciência de tudo que eu trabalhei com você de segunda-feira até hoje. Aquilo que você não enxerga, você não reconhece. O que você não reconhece, você não muda, não provoca mudança. Como você vai mudar aquilo que você não está enxergando? Então, primeira coisa, consciência. Segunda coisa, confronto da mentira.
No Café com Propósito de ontem, quinta-feira, nós trabalhamos os padrões mentais da autossabotagem. E ali, gente, eu trouxe muita coisa que, se você prestar atenção, são parcerias que nós fazemos com medo, o conflito interno que você faz com medos, e mentiras são criadas contando história para você, a sua mente contando história para você, você acredita nelas e você se comporta daquele jeito. Então, número 2, o que você precisa fazer para mudar o seu padrão mental? Confrontar as mentiras que a tua mente conta para você. E ela conta essa mente para você porque ela está fazendo aliança com os medos, pensamentos de medo. E assim que você confronta a mentira, o passo 3 é você repetir o novo caminho. A partir do momento que você teve a consciência, confrontou a mentira, o que você precisa fazer é repetir o novo comportamento, até que aquilo se torne você. Ó, um exemplo aqui. Antes você não sabia dirigir. Quando você não sabia dirigir, hoje tem o carro automático, mas antes não tinha. Aqueles 3 pedais que estavam na sua frente, a embreagem, o acelerador e o freio, quando você não dirigia, aquilo parecia um monstro para você. Meu Deus, como que eu vou controlar 3 coisas? Meu Deus, e se eu matar alguém? Meu Deus, como que eu vou ver o retrovisor? Como que eu vou pôr o cinto? Como que eu vou dar seta? Tudo isso ao mesmo tempo. Antes de você aprender a dirigir, isso para você era um absurdo. Você achava que você não conseguia porque realmente são muitos mecanismos acontecendo ali ao mesmo tempo. Aí você entra na autoescola. Quando você entrou na autoescola, você começou a fazer o quê? As aulas práticas. E nas aulas práticas, um instrutor ele foi te ensinando a manejar cada componente necessário para você dirigir. Então, reflexo de olhar o espelho, reflexo de olhar o retrovisor, administrar os pedais, trocar a embreagem, o câmbio e tal. Você aprendeu a ouvir o carro. Nossa, então quando o carro fizer esse barulho é porque eu já preciso trocar de marcha, porque se eu mantiver a segunda, mas a velocidade que eu estou pedir a terceira, o carro vai fazer esse ronco aqui. E aí você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai criando ali um entrosamento com o carro e você vai entendendo como o carro funciona e aquilo que você está aprendendo, o conhecimento que você está adquirindo, você vai começando a trabalhar a prática dele. Ok. 3 meses, de 3 a 6 meses que você aprendeu a dirigir, aquilo já vai se tornando automático para você. Quer ver, ó? Vou fazer uma pergunta aqui, o Gabriel e a Carlinha estão aqui comigo. Eu vou fazer uma pergunta para eles do nada. Carlinha, hoje você pensa para administrar os 3 pedais? Não. Como é hoje para você? Hoje para mim é fácil, parece que é simples. Entendeu? É assim. Gabriel, hoje você pensa para olhar no retrovisor, no espelho, no freio, na embreagem? Você pensa para fazer isso hoje? É automático. Compreende? A repetição de um estímulo torna ele automático na tua consciência, subconsciência e inconsciente. Hoje você não pensa mais quando você entra no carro que você tem que pôr o cinto, dar a seta, olhar o retrovisor, o espelho e sair. Hoje você faz tudo isso automaticamente. Hoje você não tem mais medo de, meu Deus, é embreagem, é freio, é acelerador, tal. Não, você só faz. Os seus pés parece que eles já vão sozinhos. Você e o carro já são um. E se você tem que trocar de marcha, você troca também naturalmente. Então, para acontecer a desconstrução de um padrão mental e criar uma nova mentalidade, você precisa viver, gente, diariamente, a repetição de um novo caminho para o seu cérebro aprender aquela rota e aquilo se tornar automático. Tá? Então, é repetição, é na repetição. Pega esse exemplo. Quantas aulas você fez? Quanto você praticou para hoje já ser automático você dirigir? Então, passo 3, repetição de um novo caminho. Passo 4, a prática intencional. Eu vou para um outro exemplo que é muito fácil de perceber isso, a comida.
certo? Então eu tenho um padrão mental de comer muito doce. Tem pessoas até que viciam no doce, viciam no refrigerante e desenvolve mesmo, tá, gente? O vício é real, é verdade. Então o que eu preciso fazer? A partir do momento que eu criei um novo caminho e comecei a repetir esse caminho, eu preciso ter a prática intencional dele. Vamos lá. Criar um novo caminho. Fui na nutricionista e contei minha história para ela. Falei, olha, eu quero parar de comer doce ou reduzir até eu não precisar mais do doce, mas hoje eu tenho vício em doce. Ok. O profissional ele vai criar para você uma receita de alimentos e de prática de comer os alimentos, onde ele vai administrar a diminuição do doce. Não é tirar de uma vez, gente. Tudo que é radical se perde. Tudo que é radical não se sustenta, porque o cérebro precisa desse caminho. A repetição ela é necessária para acontecer a efetivação da mudança. Então você está ali, vivendo a repetição, a repetição. Aí ela vai te dar aquela receita. Ok, você já se passou um mês e você está conseguindo implantar a diminuição do doce. Só que aí você é convidado para uma festa. O que é a prática intencional? É você ir para a festa e quando você chegar lá, você ser intencional em não comer o doce. Você vai comer a coxinha, você vai comer o bolinho de queijo, você vai comer tudo que for oferecido lá. Não precisa ser tudo, né? Só um pouquinho de cada coisa. Ok. Senão, né, já nosso cérebro, eu quero tudo. Não. Um pouquinho, né? Oi? Eu quero exatamente. Coma de tudo, mas não coma tudo. Um pouquinho de cada coisa. Aí, você que é nutricionista, nutrólogo, que tá me ouvindo, eu não sou da sua área não, tá? Então, se ele tá dizendo que você não pode nem comer o de tudo, gente, segue a receitinha lá. Segue a receitinha, tá bom? Então, você está seguindo a receita para construir uma nova mentalidade em relação ao doce. Aí você chegou na festa, você precisa praticar de forma intencional o não comer doce. Você precisa criar o comportamento de não ceder ao governo da vontade de comer doce, de não ser governado pela vontade de comer doce. Isso é a prática intencional. Você vai lá na festa, você vai ver o doce passando, e se você precisar se levantar e ir no banheiro essa hora, vai. Se você precisar se levantar para ir falar com alguém, para quando a bandeja passar por você, você não está ali, faça. Dani, mas isso não é fraqueza? Olha, para muitos pode ser uma fraqueza, mas na verdade a força está em você ser intencional em cumprir o objetivo. Então, se cumprir o objetivo é não comer o doce, sair do lugar onde o doce vai passar é uma estratégia, não uma fraqueza. Faz sentido para você, Carlinhos? Gabriel, faz sentido? Nós precisamos criar estratégias para ser intencionais para cumprir o objetivo que a gente precisa. Senão, gente, a nova mentalidade não será criada. E por último, quinto e último, a perseverança. Nós precisamos perseverar naquilo que nós nos dispomos a mudar. Porque se você não perseverar, se você não for constante naquilo, os antigos hábitos, os velhos hábitos vão voltar a governar você. Por quê? Porque a nova mentalidade não foi fortalecida. Ela foi criada, mas não foi fortalecida. Ainda não virou automático. É igual quando você interrompe as aulas de direção. O seu processo de aprendizagem, ele pode ficar prejudicado. Porque, por exemplo, você pode até dirigir, mas você vai dirigir dentro do seu bairro. Você não consegue pegar o seu carro e ir para uma marginal, porque você vai se sentir inseguro. Você pode até dirigir, mas dentro do seu bairro. Você não tem a segurança, você não sente a segurança de fazer uma viagem de carro de 5, 6 horas. Então não é que você não vai dirigir, você dirige. A questão é a segurança que você tem para dirigir para lugares onde vai ter mais risco, onde você vai enfrentar desafios diferentes. Então você prefere o quê? Ficar só dentro do seu bairro. Para você conseguir viver a mudança de padrão mental, você precisa persistir. Então vai ter o dia que você vai precisar dirigir na marginal, para você adquirir essa segurança. Fazer uma viagem, dirigir um pouco mais tempo, começa com 1 hora, 2 horas,
3 horas. E ali você vai adquirindo a segurança na direção. Meu querido e minha querida, entenda uma coisa. Você não muda um padrão mental apenas se sentindo diferente. Nossa, hoje eu acordei e já estou me sentindo diferente. Você só muda um padrão mental vivendo o treinamento da mente com a forma diferente. É só treinando a mente que você vai realmente colher o fruto da mudança. Todo padrão, ele pede força quando deixa de ser automático e passa a ser identificado. Quando um padrão negativo ele é identificado, ele começa a perder a força que ele tem. Lembra, nessa semana eu dei um exemplo de uma mentorada minha. Quando ela identificou o padrão mental de que ela tinha que ficar calada, porque era isso que ela ouvia desde criança, ela identificou que aquilo era um padrão. Ela imediatamente começou a mudar isso. E ela começou a ser intencional a falar no meio de pessoas, a colocar a vontade dela. O pessoal ia pedir uma pizza, o pessoal, pode ser de calabresa? Eu queria uma de calabresa. E as pessoas começaram a ouvi-la. Quando o namorado dela queria marcar algum encontro, alguma coisa para sair, ela começou a ser intencional a escolher os lugares que ela gostaria de ir. Eu não me esqueço quando em uma sessão ela fez assim, eu não conheço o MASP. Vamos no próximo final de semana no MASP? Aí ele, MASP? Fazer o que no MASP? E aí ela começou a entender que ela não vivia as coisas, não porque a outra pessoa não queria, mas às vezes a outra pessoa não conhecia. E ela, com aquele desejo de conhecer o MASP, nunca falou para o namorado dela. Então ela começou a ser intencional, a praticar a mudança. Teve dias que ela falou para mim que ela viveu assim o sofrimento de se colocar. Ela, Dani, por mim eu tinha vontade de sair para o banheiro e ficar chorando lá. Mas aí eu lembrava do que você me falava. Eu preciso construir a nova mentalidade, eu preciso ser intencional. O pensamento antigo, o padrão antigo só perde força quando eu faço do novo padrão a minha repetição. Então ela repetia. Mesmo sentindo desconforto, mesmo sentindo medo. Meu Deus, mas e se eu falar aqui e todo mundo me ridicularizar? Eu falei, vai ridicularizar e tá tudo bem. Por quê? Porque maior é você diante da situação. As pessoas não precisam concordar com o que você vai falar. Mas você precisa se posicionar, você precisa aprender a existir nos lugares que você ocupa. Às vezes você está em lugares, mas você não existe lá, você só está lá. Só o corpo presente, porque ninguém te conhece, ninguém sabe teu nome, você nunca colocou, nem contribuiu nada ali por medo, por vergonha. Então comecei a trabalhar com ela, você precisa existir nos lugares que você ocupa. E assim ela foi criando, assim ela foi criando. Hoje, ela diz, Dani, agora eu preciso aprender a falar menos, porque agora eu falo demais. E é sobre isso. Eu vou te dar um passo a passo simples e prático para você começar a reestruturar os seus padrões mentais. Pega um papel e a caneta aí. Preparada? Posso falar? Primeiro, identifique o pensamento repetido. Gente, aqui de segunda até hoje, de segunda a quinta, eu coloquei vários exemplos para vocês aqui no Café com Propósito de frases que às vezes você fica falando e que aquilo é um padrão, tá? Aquilo não é humildade, aquilo não é prudência, é um padrão mental. Então comece a identificar um pensamento que sempre se repete. Depois que você identificar, você vai se perguntar, isso é fato ou é uma interpretação minha? Pergunte ao pensamento que você encontrou. Isso é fato ou é interpretação? Depois que você fizer isso, você vai fazer uma outra pergunta. De onde eu aprendi isso? Então, se você encontrou que é uma interpretação, você vai se perguntar, de onde eu aprendi isso? E depois que você encontrar, você vai procurar. Anota isso, gente. Você vai procurar
e você vai substituir este pensamento por uma verdade saudável e funcional. Você vai substituir esse pensamento por uma verdade mais saudável e funcional. E depois, por último, você vai repetir isso em ações pequenas. Em ações pequenas. Não se começa as coisas mega mirabolantes. Não precisa. Começa com pequenas ações aí no seu dia mesmo. Seja intencional em provocar essa repetição, como essa minha mentorada, né? Vamos pedir uma pizza. Antes ela não falava nada. Não, pessoal, o que vocês pedirem para mim tá bom. Não, ela entendeu que ela precisava existir naquele lugar. Pessoal, eu gosto de calabresa. Tem como colocar calabresa no pedido de todo mundo? Tem como incluir? Entende? Dani, mas eu ainda não entendi muito bem. Como assim substituir por uma verdade mais saudável e funcional? Vou te dar um exemplo. Às vezes, na sua autoanálise, você encontrou o padrão. Eu sempre vou falhar. Nossa, para que eu vou começar isso? Eu já sei que eu vou falhar. Nossa, eu nem vou lá falar em público, porque eu sei que eu vou falhar. Compreende? Então, eu sei que vou falhar é um padrão. É um pensamento de um padrão mental. Tá, e como que eu vivo a nova construção disso? Você vai ressignificar, você vai substituir esse pensamento por: eu posso não acertar tudo, mas eu posso aprender, ajustar e continuar. E você vai ficar repetindo isso. Eu posso não acertar tudo, mas eu posso aprender, eu posso ajustar e continuar. E você vai repetindo. Eu posso não acertar tudo, mas eu posso aprender, ajustar e continuar. Aprender, ajustar e continuar. E essa nova construção, ela vai se fortalecendo dentro de você. Diariamente você vai repetir isso. Tudo que você deixava de fazer porque você acreditava que você ia falhar, você vai ser intencional em fazer e repetir esse pensamento. Eu posso não acertar tudo, mas eu posso aprender, ajustar e continuar. E vai. Essa nova frase, esse novo pensamento, ele vai se tornar verdade no seu cérebro. E aí todos os seus comportamentos serão governados por esse pensamento. Eu posso não acertar tudo, mas eu vou aprender, ajustar e continuar. Gente, só de falar esse novo pensamento, essa nova construção já me dá um ânimo. O que você sente, Carlinha, quando você pensa assim? Dá ânimo mesmo. Dá, não dá? Eu posso não acertar tudo, mas eu vou aprender, ajustar e continuar. Não dá uma vontade de fazer, uma vontade de viver? É sobre isso. Entenda uma coisa, a sua mente ela pode até ter sido treinada no medo. Seus familiares tinham medo, sua mãe tinha medo, porém, ela também pode ser reeducada na verdade. E essa verdade é a que você vai colocar para ela, na nova construção da mentalidade. Você não precisa ser refém do medo, mas você pode reeducar o padrão mental que você está vivendo na verdade. E qual que é a verdade? Você pode não acertar tudo, mas você pode ajustar, você pode aprender e você pode continuar. Essa é a verdade. E movida por ela, você não para mais. E você vai ser intencional em fazer acontecer. Não se conforme com a paralisação. Não se conforme com a não execução. Ouça de novo a aula da autossabotagem. Sabe, quando você está lavando sua louça, arrumando sua casa, fazendo suas coisas, tomando seu banho, bota aí para rodar essa aula e vai ouvindo. E eu quero encerrar essa semana dizendo para você que você não precisa continuar vivendo no piloto automático de pensamentos que ferem, limitam e paralisam você. Não se conforme, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Que a paz, que excede todo entendimento, seja com você no dia de hoje, que você tenha uma sexta-feira excelente e que a partir desta semana novos padrões de mentalidade construtiva e de sucesso sejam na sua vida a partir de agora.
Um beijo, um fim de semana abençoado e eu te aguardo segunda-feira no Café com Propósito.